oferta do euro missionário. Para este euro missionário serve para ajudarmos os pastores e os obreiros que estão a levantar igrejas ou a trabalhar em igrejas que já não tinham pastor. E então este levantamento desta oferta visa suprir as necessidades que eles têm para sustentar assim a sua família. Muitas vezes não tem outra forma de sustento senão estas ofertas. Então vamos consagrar o nosso euro missionário para que possamos de alguma forma fazer a diferença na vida destes servos. Vamos fazer o trabalho. E agradecemos ao Senhor realmente por ele ser tão fiel e tão bom para nós.
Tu estás sempre ao nosso redor, Senhor. E nós, Senhor, muitas vezes é que se afastamos de Ti, porque Tu andas sempre connosco junto. É tal ponto, Senhor, que Tu disseste que nós éramos o templo do Teu Santo Espírito. Pai, que realmente nós possamos ser homens e mulheres de honra, que realmente possamos ser sempre fiéis a Ti, Senhor, e agradecer-te por Tu nos dás este privilégio. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa, Senhor, todos aqueles que têm problemas e dificuldades, Senhor. Ó Pai, nós pedimos que muitas das vezes sofremos também para que nós possamos ser fiéis e ajudantes do nosso irmão, que está vivo ao nosso redor, que está próximo de nós. Que nós possamos, Senhor, ajudar e colaborar uns com os outros nesta vida que muitas vezes é muito difícil, só por um mau comportamento do homem, Senhor. Abençoa-nos, obrigado por tudo e ajuda-nos no culto desta manhã, Senhor. Que seja o Teu Santo Espírito dentro dos nossos corações e com todos nós, Senhor. E que seja identificarmos qual a maneira correta de louvarmos e a maneira correta de vivermos contigo e uns com os outros. Abençoa-nos e ajuda-nos. Nós pedimos em nome de Jesus. Podem pensar com nós. A Bíblia fala que com Deus sofre, portanto, de haver a humanidade da maneira que ela é, mas é um Deus que quer que nós vivamos em alegria uns com os outros. E uma das características da igreja primitiva, logo no princípio e às apóstolas, elas tinham esta alegria no seu coração para louvarem ao nosso Criador, ao nosso Deus. E então, eles eram uma vez, Paulo estava preso e disse um dia: regozijai-vos no Senhor, ou alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E então nós vamos cantar um hino que fala-nos a alegria de pertencer. Mas a Bíblia diz-nos aqui, o apóstolo São Paulo diz
como nós devemos realmente viver aqui no mundo. E assim eu havia, a Paulo fala aqui num sentido, porque ele vivia com os romanos, sabia como eles viviam, com a sua armadura, com todas aquelas coisas que realmente um soldado tinha naquele tempo. E então Paulo aconselha no capítulo 6 de Efésios a armadura do cristão. E meus irmãos, se nós andarmos sempre nós dizemos que estamos com dificuldades e problemas, mas realmente há muitos problemas intoleráveis e muito sofrimento nos nossos corações muitas vezes. Mas se nós chegarmos ao Senhor através desta armadura que Paulo aconselha, então nós viveremos muito melhor com o Senhor e viveremos muito melhor uns com os outros. Assim, o apóstolo São Paulo diz o seguinte, Efésios, capítulo 6, 13 a 18, diz-nos assim o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Lembramos que foi Paulo escrever, porque ele tinha que transmitir a mensagem aos homens, e Deus estava a usá-lo como instrumento nas mãos de Deus, para que deixassem estas cartas para hoje nós podemos seguir, para não se afastarmos do Senhor, porque vivemos muitos difíceis. Assim ele diz, no verso 6, capítulo 6, verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, para permanecerem na palavra. Estais, pois, cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, estais com os vestidos da justiça, calçados os pés com o Evangelho, com a preparação do Evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplicas por todos os santos. Até aqui. Irmãos, conselhos que poderemos seguir ou não pode então. Mas é Deus que nos está a dar estes conselhos através de nós. Então, vamos, tendo um Deus fiel e bom para nós, um Deus que quer que vivamos em alegria e que quer que realmente nós vivamos todos sabendo que Ele está sempre connosco e sempre ao nosso redor, vamos cantar aquele corinho: não terei temor, porque Deus é fiel e é bom, vai nos ajudar. E entretanto, o nosso irmão Zé vai nos tirar a conversa habitual do meio. Está bem?
metem-se atalhos, e diz o nosso povo, quem se mete por atalhos está sempre metido em trabalhos. E então o bem de nós realmente possamos andar no caminho do Senhor para a vida, porque só Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Estamos. Pai Santo, nesta hora, queremos te agradecer, Pai, por teres dado a oportunidade de cada um de nós. Podemos vir aqui à tua casa de oração em liberdade para te escutar o teu grande amor, para te vir louvar, adorar, bem dizer o teu nome, Senhor, por todas as coisas como tu mereces, Pai. Só tu és o único Deus, o único Senhor das nossas vidas. E queremos te agradecer por isso, pela salvação que tu proporcionaste a cada um de nós. Que cada um possa ter essa alegria de tudo pertencer, Pai. Ó Pai, nesta hora, queremos te agradecer por estes dízimos, estas ofertas. Pedimos sempre que sejas tu, Pai, que sejas tu o nosso orientador. Orienta-nos a podermos aplicar bem estas ofertas. Que elas possam vir de encontrar muita paciência aqui na tua igreja, que possamos fazer o bem a cada um que necessita da nossa ajuda, Pai. E também para a ajuda aqui da manutenção do teu tempo. Pedimos também sempre que sejas tu a nos ajudar nesse propósito, Pai. E que o Evangelho aqui em Vida Maria possa fluir, que possa ganhar almas para ti, Pai. Para todo o sempre. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, tu isto pedimos e tu te agradecer dentro do perdão dos nossos pecados. Amém. Pastor, por favor. Pastor, obrigado para mim. Está tudo bem mesmo? Bom dia. Vou lançar um desafio. Desliguem as telemóveis já, porque parece que vem uma onda de chamadas, pode acontecer alguma coisa. Já está? Bem-vindos. Bom dia a todos aqueles que tive a oportunidade, com quem não tive a oportunidade de estar lá na casinha. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Eu não combinei nada com o irmão João, mas o tema hoje vai nos levar também para lutas, para guerras, para combate. As expressões também vão ser um bocado militares. Vamos ter desporto pelo meio, mas desporto é bom, faz muito bem. Mas, bom, eu não combinei nada com ele. Na semana passada, eu li uma expressão no Facebook que dizia o seguinte: vivemos num mundo onde Satanás parou de se esconder e o mundo finge que não o vê. E esse texto, esta frase, estava associada a uma imagem, uma fotografia de uma caricatura de um demónio, aquele ser vermelho, totalmente caricaturizado, dourado, vermelho, com os lixos, a costurar algo. Vivemos num mundo onde Satanás parou de se esconder e o mundo finge que não o vê. E isso fez-me lembrar o que Judas escreveu na sua carta. Ele exorta a igreja, Judas exorta a igreja a buscar a santidade. Exorta a igreja a lembrar-nos dos ensinos de Jesus Cristo. A praticar o amor. Recordar os ensinos de Jesus por intermédio dos apóstolos. Praticar o amor entre os irmãos, também pela exortação e pela disciplina, a fim de aguardar aquilo que vai ser maravilhoso para nós. A vinda do Senhor Jesus Cristo. A fim de estarmos preparados para a consumação da redenção. Tudo isto nós encontramos nos 3 primeiros versículos de Judas, na carta de Judas. E é uma carta que foi escrita também para nós hoje. No encorajamento a estarmos preparados e atentos. Então eu gostava de convidar à leitura
Em Judas, a carta de Judas. Vamos à carta de Judas. E vamos ler os versículos 17 a 23. Carta de Judas, 17 a 23. Aqui nós lemos Judas 17, 23. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais e não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da cara. Oremos. Amado Deus, louvamos-te e agradecemos-te pela tua palavra. Louvamos-te e agradecemos pelo teu Santo Espírito que nos ajuda a compreender a tua palavra. E rogamos-te que abras a nossa mente e os nossos corações para sairmos daqui mais ricos, para viver a tua palavra, para mostrar aos outros aquilo que tu esperas de nós outros, quem é Cristo por intermédio de nós. Abençoa cada um dos que estão presentes, ilumina-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. Judas. Em guarda. O tema era para ser estar preparado. E hoje eu fui posto à prova agora. Se estava preparado ou não. Mas o tema passou de estar preparado para estar em guarda. Em guarda é uma expressão usada na esgrima. A esgrima é um desporto olímpico. Atualmente é considerado um desporto olímpico. E esta expressão em guarda significa assumir posição de defesa. Em guarda é o grito que o árbitro dá aos atletas para assumirem a sua posição. En garde, talvez conhecido tradicionalmente no francês. En garde. Mas é isto que significa. A esgrima é a arte de lutar com espada. E ela é atualmente considerada um desporto olímpico, um desporto de combate. E é interessante a origem desta expressão esgrima, porque ela tem a sua origem no antigo germânico skirnia, que significa proteger. Então, estar em guarda, assumir uma proteção, uma posição de proteção, mas ao mesmo tempo uma posição de luta, de ataque. Este desporto é bastante competitivo. O que é que se espera dos atletas? Ali eles provam a sua capacidade de tocar no adversário sem ser tocado. Talvez nos rapazes isto seja mais frequente, ou tenha sido mais frequente, mas eu recordo quando era pequeno, havia uns desenhos animados que eram o D'Artagnan. Não sei se alguém aqui se recorda do D'Artagnan. Também temos a história do D'Artagnan, é a mesma história, só que as personagens, as figuras, são alteradas.
Mas o que é que eles faziam, os mosqueteiros? Eles esgrimavam, eles lutavam com espadas, eram soldados, eram militares do rei, que brincavam. Nós brincávamos, eles lutavam com a espada. Mas nós, crianças, queríamos ser, todos nós queríamos ser o D'Artagnan, ou o D'Artagnan, e brincar com a espada. E dar no outro, antes de que ele desse a nós. Porque, na nossa brincadeira, dar ao outro significava ferir o outro primeiro que a nós. Então andávamos ali a dar com pau, a esgrimar. No desporto, a sério, é isso que os atletas têm de fazer. Tocar no outro antes de ser tocados. E isso, este desporto, ele testa a coordenação motora, porque eu tenho de lutar, mexer os pés para o sítio certo, na hora certa, e ao mesmo tempo tenho de estocar, tenho de dar, atacar, na hora certa. E talvez quando estou a atacar tenho de defender, na hora certa, interromper tudo aquilo. Então eu preciso ter preparação física, porque eu não posso estar ali parado, à espera. Eu tenho de ter preparação física, eu tenho de ter capacidade para reagir. Eu tenho de ter concentração. O que está à volta, quando estamos numa competição, toda a gente se cala. Mas no meio de uma guerra, no meio de um combate, há distração. E aqueles que foram à tropa, aqueles que andaram na guerra, sabem perfeitamente isso. O quão difícil é estar focado na sua missão quando há tanta distração à volta. São tantas. Mas os atletas precisam de estar concentrados. Precisam de destreza técnica e mental. Porque é preciso conceber no imediato uma estratégia, uma solução para aquele problema que surge. Isto é novo, ele estava a atacar desta maneira que eu não estudei. Eu tenho de conseguir arranjar uma forma para contornar esse ataque. Eu gosto muito de xadrez por isto. Aqueles que jogam xadrez conhecerão a necessidade de improvisar, a necessidade de arranjar uma solução para defender e ao mesmo tempo atacar com precisão. Não deixar as coisas no ar. Em guarda. É precisamente isto que Judas exorta a Igreja. Nos exorta a nós. Em guarda. Estar preparados, física, mentalmente, prontos para o que der e vier. Então, isso significa o quê? Eu posso estar aqui sentado no mundinho, estou a receber a estratégia, estou a receber a tática, e agora vou lá para fora fazer o quê? Com a estratégia e com a tática. Tenho de pôr em prática. Tenho de pôr em prática. Fomos desafiados por Cristo para ir e pôr em prática os ensinos que Ele nos deu. Ora, com Judas, o que é que acontece? Estar em guarda. Após o seu cuidado apologético, que nós encontramos nos versículos 3 a 16, Judas oferece-nos um cuidado pastoral. A sua preocupação para que a Igreja de Cristo esteja em guarda diante dos falsos mestres. A atenção de Judas é alertar a Igreja para os falsos ensinos que entram, que surgem no seio da Igreja por intermédio de falsos mestres. Falsos doutores. Que semeiam heresias, não apenas na nossa mente, mas que levam essas heresias lá para fora, para o mundo. Então o mundo e a própria Igreja esquece-se e diz: Satanás, porque preocuparam com ele? Satanás é apenas uma imagem que a Igreja inventou, que a Bíblia inventou para representar o mal. Para me representar a mim, que eu sou mau.
Satanás, não precisa se esconder. Mas a palavra do Senhor manda-nos estar alerta, porque Ele tem servos. Ele tem servos que o representam por aí. E por vezes esses servos infiltram-se no meio de nós e tentam-nos plantar destruição. Tentam-nos plantar a dúvida. Para aquele irmão que é mais firme na fé, que está fortalecido pelo Espírito do Senhor, eu consigo identificá-lo claramente. Quem é esse inimigo? Mas há um cuidado que eu tenho de ter, como o irmão mais novo, que é mais fraco na fé, que ainda não experimentou. Então ele, Judas, no seu cuidado pastoral, ele deixa-nos dois ensinos para nos ajudar na nossa posição, para assumir a nossa posição de defesa, de guarda. Primeiro, é importante recordar os ensinos dos apóstolos. Nos versículos 17 e 19 somos recordados que os apóstolos previram o surgimento de escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, causando divisões, segundo a sua vontade, divisões sensuais e sem espírito. E este espírito é o Espírito do Senhor. Eles não têm o Espírito do Senhor. O seu propósito é desviar aqueles que estão em Cristo. Olhamos à nossa volta. O que é que nós vimos? Porque é importante nós sondarmos o mundo à nossa volta. O que é que nós vimos? Guerras bélicas, não é? Que não são novas. Muitas das guerras que hoje são mediáticas, elas existem há séculos. No entanto, elas são tornadas mediáticas e atingem uma esfera política e religiosa. Elas influenciam as nossas opiniões e muitas vezes colocam cristãos contra cristãos. Há lutas por tolerâncias intolerantes. Tu tens de ser tolerante comigo. Mas tu não és tolerante comigo. Não, quer dizer, não funciona bem assim. É mais ou menos. Tolerância intolerante. É tolerância que não convém. Lutas pelo direito à vida, lutas pelo direito à morte, ataques à instituição casamento. Escolhemos ignorar a fome e a doença física que há séculos existe no mundo. Existe um continente que é dominado por políticas. Nós estamos a pregar política. Mas é um continente que é dominado por política. É dominado por países externos. É um continente povoado por fome, com doença, com morte. Tudo em busca da riqueza. Quantos chegam à frente para defender este povo que sofre? Nós assumimos posições. Escolhemos ignorar a doença ou aqueles que estão a sofrer, crianças, mulheres, idosos, os mais fracos socialmente, que são abandonados. Luta-se pelos direitos dos animais, e é interessante e é bom cuidarmos deles, cuidarmos da criação, mas ignoram-se os direitos humanos. Ou então escolhemos quais são os humanos que têm direitos e quais é que não têm direitos. Nós fazemos essas escolhas. Consciente ou inconscientemente. Olhamos para o mundo à nossa volta e basta-nos escolher qual é o partido que mais nos agrada. Cada uma destas realidades causa divisões dentro da Igreja. E o apóstolo, os apóstolos já previam isto. Na segunda carta, Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, ele fala-nos de falsos profetas, de falsos doutores,
que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Negarão o Senhor que os resgatou. Paulo, quando estava em Éfeso, no seu discurso registado em Atos, capítulo 20, versículos 28 e seguintes, Paulo escreveu: entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Paulo continua e diz: se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Ali nós lemos: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo está a advertir-nos contra as doutrinas demoníacas, contra que têm o propósito de perverter aquilo que é divino, aquilo que Deus instituiu, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus santificou. E o seu propósito de perverter a doutrina de Deus, as bênçãos de Deus, é torná-las malditas. Quem é que está a promover essas divisões? Quem está a promover estas divisões à nossa volta? À tua volta. Já pensaste nisso? Pensamos nisso diariamente? Quem é que está a desviar e a condicionar o nosso pensamento? São os apóstolos? Ou são as vozes que estão à nossa volta? Assim como nós estamos ao serviço de Deus, há falsos mestres ao serviço de Satanás. Quem são os falsos mestres que nos rodeiam? Quem te está a provocar e a aliciar a seguir outro caminho que não é o de Jesus Cristo? Para estar atento aos ensinos dos apóstolos, é o que nós precisamos fazer, irmãos. Meditar na palavra. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos conhecer os ensinos dos apóstolos. E isso, conhecer a palavra de Deus, é saber manejar a espada. E ajuda-nos a estar em guarda. O segundo ensino encontra-se nos versículos 20 e 23, onde somos exortados a cuidar dos mais fracos na fé. Os mais fracos na fé. Quantos aqui têm, mas quem é que é irmão ou irmã mais novo? Somos uns quantos irmãos mais novos aqui, é? E quantas vezes é que viveram determinada situação em que precisaram de um irmão mais velho? O irmão mais velho dava tanto jeito. Eu também passei por isso. Também de vez em quando, o irmão mais velho dava tanto jeito. Mas nem sempre é possível os nossos irmãos estarem connosco. O mesmo acontece na igreja.
Nós temos irmãos mais novos na fé. E esses irmãos mais novos na fé, eles precisam de ajuda. Eles precisam de socorro. Quantas vezes temos algum irmão, ou conhecemos de algum irmão que se está a desviar para o abismo, e às vezes até vimos isso, e em vez de o ajudar a trazer de volta do abismo, parece que ainda é mais condenado, empurrado para o abismo. Será que já vimos isso? Judas lembra-nos que há irmãos que têm dúvidas espirituais. Há irmãos que são fracos na fé, têm a sua fraqueza ainda na fé. Ainda não se alimentaram, ainda não viveram o suficiente para resistir às armadilhas, às ciladas. Seja em relação à salvação ou a outra doutrina qualquer. Há irmãos que têm dúvidas a respeito da sua salvação. Há irmãos assim. E essas dúvidas podem fazê-los cair perante os ensinos dos falsos mestres. Então alguém que se chega diante de vós, diante de nós, e diz: não é bem assim. Há outros caminhos, não precisas disto. Isto não é preciso isto. Mentira. Só há um caminho para chegar à salvação. Só há um que nos guarda, que é Cristo. Não, mas podes fazer mais coisas. Podes acender uma velinha. Podes andar de joelhos. Podes te rasgar todo. Podes dar tudo o que tens. E onde fica a salvação desse nosso irmão? Então precisamos de zelar pelos nossos irmãos. Precisamos de cuidar dos nossos irmãos. Precisamos ajudá-los para que eles não caiam. Há irmãos que são assediados por falsos mestres que procuram levá-los a tomar decisões que lhes vão resultar em sofrimento. E por estes irmãos nós devemos ter compaixão, devemos cuidar deles, devemos viver amor com eles. Não os devemos condenar ou minimizar, antes precisamos auxiliá-los, prestar-lhes socorro, indicando-lhes o caminho, ajudá-los a não cair do precipício, ajudá-los a sair do poço ou a sair da escuridão, para o qual eles poderão estar a ser encaminhados. Será que isto vos faz recordar algo? Parece-me que Judas nos está a exortar a ser pastores uns dos outros. E de manhã, quando chegava, conversava com o irmão João, conversávamos sobre o livro que vamos estudar a seguir, na Escola Bíblica Dominical, falávamos dos dons, da questão dos dons, a quem é que eles estão atribuídos, como é que está ali o peso dos dons em cada um de nós. Mas será que não há a mesma questão do pastorado? Será que não temos todos de ser pastores dos nossos irmãos, uns dos outros? Cuidadores uns dos outros? Ajudá-los a levantar-se do abismo? Lançar-lhe o cajado para ele se segurar e subir? Será que não precisamos de discipliná-lo também? Dizer: irmão, tu estás mal. Estás a ir por um caminho errado. Anda comigo. Eu venho contigo. Eu trago-te comigo para o caminho certo. Será? Não temos de ser pastores uns dos outros. Então, se calhar não há um pastor. Se calhar há os pastores. Se calhar todos nós somos um Pedro. Se calhar a pergunta para Pedro era para mim: Ricardo, tu amas-me? Cuida da minha igreja. Ivo, tu amas-me? Cuida da minha igreja. Cláudio, Julieta, Fernanda, cada um de nós cuida da minha igreja. Quando cuidamos dos mais fracos da fé, estamos a praticar o amor de Jesus.
O amor que Jesus teve por nós. Estamos a fortalecer o testemunho. Porque isto é testemunho e os outros veem esse testemunho. O nosso irmão mais fraco, ele conhece o testemunho. Ele aprende. Ele torna-se um discípulo. Um discípulo de Cristo. Ele quer ser igual a Cristo. Ele quer viver da mesma maneira que Cristo. Então o nosso testemunho fortalece o testemunho do nosso irmão. Fortalece a fé do nosso irmão. Quando estamos a praticar o amor de Jesus, o amor que Ele teve por nós. Jesus, que é o verdadeiro Salvador. Jesus, que é o único Salvador. Então, testemunhar o amor de Cristo com as nossas vidas faz parte do treino. Faz parte do treino que nos prepara a estar em guarda diante da batalha diária. Porque nós estamos em guerra. Nós estamos em conflito. Nós estamos em paz com Deus, estamos. Mas não estamos em paz com o mundo. Nós não nos conformamos com o mundo. Nós não podemos nos conformar com o mundo. Porque Ele não está a ser Cristo. Então estamos numa batalha. Estamos a ser condenados pelo mundo. Mas não temamos, porque estamos salvos em Cristo. E aqueles que não estão ainda salvos em Cristo têm a oportunidade de seguir Cristo e de receber a salvação que Cristo dá. E de viver em paz com Deus. Porque essa é a paz completa. A paz plena com Deus. Irmãos, vamos concluir. Vivemos num tempo em que Satanás não precisa esconder-se. As pessoas lá fora falam de monstros como eu falo de um copo d'água. Como eu bebo um copo d'água. Monstros, isso está tudo bem, é tudo bom. Bruxas, isso é coisa do passado. Isso é coisa do passado. Veste lá o teu filho, vamos lá festejar. Vamos lá. Demónios. Eu gosto de ter uns cornos na cabeça e pintar-me de vermelho. Ele já não precisa esconder-se. Nem do mundo, nem da igreja. Mesmo dentro da igreja, alguns não creem. Mas não caiamos nas ilusões que o mundo nos atira. Não caiamos nas ilusões que Ele nos atira para diante dos olhos. Nós, Igreja de Jesus, devemos estar preparados e atentos aos falsos mestres que estão ao serviço do maligno, prontos para desviar-nos e levar os mais fracos para o abismo. Estejamos atentos aos ensinos dos apóstolos. Isso ajuda-nos a estar em guarda. Isso ajuda-nos a manejar a espada quando precisamos de usar. A Bíblia está repleta de ilustrações de guerra e de desporto, porque enquanto estivermos neste mundo, nós vamos estar em guerra. E vamos precisar de estar em boa forma física. E vamos precisar de estar em boa forma mental. Precisamos de estar em boa forma para nos concentrarmos. Para distinguir o que é certo do que é errado. E tudo isso é a palavra do Senhor que nos dá. E tudo isso é o Espírito de Deus que nos dá. O único que nos orienta. O único que nos fortalece. Em guarda é o grito dado pelo árbitro ou pelo general para que o soldado ou o atleta assuma a sua posição de defesa, preparado para um ataque. Em guarda é o grito de Judas e dos apóstolos e de Jesus Cristo para a sua igreja, para que assumamos uma posição de defesa, para ter uma boa posição de ataque àqueles que nos atacam. Amém? Para a glória do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, queremos louvar e agradecer pela Tua palavra, pelo ensino dos apóstolos, pelo sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo.
Obrigado, Senhor, e rogamos-te por toda a alma que aqui está hoje, reunida em teu nome. Rogamos-te por aqueles que ainda não estão contigo, ainda não estão debaixo da tua proteção, Senhor. Que tu estejas com eles, que tu estejas com cada um de nós, que tu nos ajudes a estar em guarda, porque a verdadeira guarda nós precisamos dela quando estivermos lá fora, no nosso dia a dia, Senhor. Ajuda-nos a compreender os teus ensinos e a vivê-los. Abençoa-nos no resto de semana, dirige-nos em segurança para os nossos lares, para o destino que vamos assumir a seguir, Senhor. E que toda a nossa vida seja para a tua honra e glória. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Semana abençoada.